E nós dissemos à Secretária de Estado, olha, nós estamos dispostos a abdicar tudo o que apresentámos, exceto de uma coisa, as cotas. Porque nós temos que as forças policiais não tinham cotas, não é? E ela, sim, mas as forças policiais são funcionários públicos. E vocês são uma carreira da função pública. Nós estamos lá e dizemos assim para a Secretária de Estado. Essa retórica para nós nem vale a pena. Somos todos funcionários públicos, somos todos carreiras especiais da função pública. Somos uma carreira especial, exatamente como as forças de segurança. Okay? E dissemos-lhe logo, essa retórica que você diz serve para os sindicatos que cá tiveram antes de nós. Mas para nós, vocês, essa não dá. E é isto que incomoda os governos. E por incrível que pareça, nós saímos da reunião, chegámos cá fora a falar com os bombeiros, e eles, mas vá lá que os bombeiros, felizmente já começam a tomar mais... Estão despertos. Despertos sobre este assunto, foram confrontados por esses sindicatos a dizer que é impossível acabar com as cotas, logo já a tentar moldar os trabalhadores, é impossível acabar com as cotas, porque as polícias não têm cotas porque são funcionários públicos. E nós somos uma carreira da função pública. E outros bombeiros dizem, mas estou a acreditar isso que estão a dizer? Pois já chega a esse limite. Isto é que é o sindicalismo tradicional. Não pode ser assim. Venham para aqui com honestidade. Vocês têm um dever perante os trabalhadores. Se querem enverdar por outros caminhos, querem ir para a política, querem vender alma ao diabo, estejam à vontade. Então deem a hipótese a outros de irem para a frente do sindicato. Ok? Tentam acusar o nosso sindicato de ser ligado a este partido, aquilo outro. Não somos ligados a ninguém. A ninguém. Falamos com toda a gente. Agora é lógico que há partidos que, à mínima questão que aparece aí, ligam para o sindicato e fazem-nos questões. E nós respondemos. Mas seja que partido for, o número do sindicato é público. Qualquer pessoa pode ligar para nós e fazer questões. E identifica-se, diz quem é, precisava ter informações sobre isto e nós vamos dar. Nós não mentimos a ninguém. Nós abrimos o jogo com toda a gente. Infelizmente, temos é que ocultar às vezes informação, não por causa dos bombeiros, porque os bombeiros acabam por saber através dos delegados, mas para que outras estruturas sindicais tradicionais não saibam, para quê? Para não virem depois a bloquear como já aconteceu. Isso é que é lamentável. Nós tínhamos o caso até, houve um município, tínhamos negociado o pagamento dos feriados, de acordo com o que está na lei, porque os bombeiros têm direito a receber o feriado de acordo com o que está na lei. Que não estavam a receber? Que não estavam a receber, estava acordado que ia começar a ser pago, mas como esses sindicatos tradicionais já tinham muitos bombeiros que eles não tinham direito, e repara, nós chegámos a ir a essa corporação, fazer desenhos aos delegados desses sindicatos, foi o Leonel que fez um desenho a eles, para ver se eles perceberam. Dissemos inclusive que os dirigentes deles, que estão noutra corporação, ganhavam os feriados de acordo com a lei, pois eles mesmo assim diziam que não tinham direito porque foram instrumentalizados para aquilo. Ok? E então, quando souberam que o município ia começar a pagar os feriados de acordo com o que estava na lei, pronto, ficaram-se a correr, a dizer, vocês não podem fazer isso porque vocês vão nos descredibilizar lá dentro da corporação. O que é que o município fez? Como há o tal... divergência, como há o sistema, agarraram, não avançaram para o pagamento dos feriados de acordo com a lei, e ainda nos exigiram a nós que nós retificássemos o comunicado que tínhamos feito. Só que a diferença é que nós dissemos que não íamos retificar nada, porque se alguém ia falhar com a palavra, era o município. Então o município que assumisse as suas responsabilidades. E tivemos que avançar para o tribunal. Por acaso agora, o município já está a pagar de acordo com a lei. Mas esses sindicalistas... Mas atenção, não mudou a lei. Mudou o responsável de recursos humanos. Claro. Que olhou para a lei de maneira diferente. Depois este é o problema que nós temos. É o português, não é? E não só porque Português? nós, tão dependentes, nós somos funcionários das autarquias e qualquer conflito, isto também é o problema que nós temos a nível sindicato, a nível sindical, que é qualquer conflito que o trabalhador tenha com uma autarquia tem que ir para um tribunal administrativo. A média do processo são 125 meses, estamos a falar de 10 anos. Portanto, a minha autarquia só me paga metade de um feriado e fica-me a dever 30 euros. E eu tenho que ir 10 anos para o tribunal para ir receber 30 euros. Portanto, Pois há uma diferença neste também, que, desculpa lá não ter interrompido, que os políticos já perceberam como é que a gente funciona. Nós somos um sindicato de acordos, nós estamos sempre disponíveis para acordar tudo. E temos aí um município, não tem problemas em dizer, que é a Lousã, em que nós temos uns processos em tribunal, motivados pelo anterior executivo municipal, é que vamos ganhá-los garantidamente, porque estamos a falar de trabalho suplementar e subsídios de turno, para teres a noção, o volume de dívida dos anos que estão em dívida aos bombeiros equivale a 1/4 do orçamento anual do município. Ok? Mudou, agora o Presidente da Câmara mudou.
o sindicato chegou ao pé do novo Presidente da Câmara e disse ao Presidente: estamos com este problema no seu município, você não é o principal responsável, mas tem aqui a hipótese de resolver. Você, se quiser, chegamos aqui a acordo, você poupa algum valor ao município, acorda-se aqui uma forma de pagar aos bombeiros o que está em dívida, até se pode fazer aqui um plano de pagamentos para aliviar as contas e você faz um brilharete. Até à data estamos a aguardar. Mas há uma coisa que esse Presidente foi logo informado. Se quiser esperar pela decisão judicial, está no seu direito. Mas depois não venha pedir acordos. Depois da decisão estar tomada, tem 30 dias para pôr o dinheiro na conta dos trabalhadores. Ao fim de 30 dias, nós executamos. Como já fizemos em Santarém e como estamos a fazer, por exemplo, em Lisboa. Ok? Porque é assim. A diferença do sindicalismo tradicional é que depois eles arrastam-se isto para aqui, para lá, para aqui, não sei o quê, depois ainda vão fazer... O motivo até pode perder, depois vamos fazer uns acordos. O prejudicado no final é sempre o mesmo. É o trabalhador. Connosco, é claro, acordos é antes das decisões. Depois das decisões é o que sai da decisão do juiz. Aquilo que o juiz disser para fazer é para ser feito. Ora, uma decisão, se nos der a razão, ao fim de 30 dias julgado. 30 dias julgado, se estiver na conta dos trabalhadores, está resolvido. Não está, executa-se. E é isto que os municípios não estavam habituados. Mas têm que se habituar. Agora é assim. E por isso é que esses sindicatos perderam a representatividade que têm. Isto Okay? ganha um impulso maior. Eu vou-te dar o meu caso. Quando nós executámos o município de Santarém, o Ricardo... Foi inédito isto, o nunca Ricardo ninguém tinha já feito isto. não era o presidente, mas estava em substituição ao presidente do sindicato. Eu não era vice-presidente, mas quer queiramos, quer não, Eras dentro dirigente? da minha companhia, era dirigente, dentro da minha companhia era o responsável pelo sindicato. Mas, no entanto, na hierarquia de bombeiros eu era o funcionário muito pequenino da Câmara. E, no fundo, o que se passou ali, o que foi visto e o que foi falado foi o pequenino da Câmara executou o município. Isto para o Presidente da Câmara foi uma afronta. E é aqui que nós somos imparciais e é direito. Seja a autarquia PSD, PS, PCP, é Chega, igual. o que for. Por sua vez, e aqui por causa da situação partidária, por sua vez, tivemos dois partidos que acompanharam de perto e tentaram ajudar nesta situação. E nós, quando fizemos não só Isto no caso de Santarém. no caso de Santarém, por exemplo, específico, e este problema, tivemos o Partido Chega e o Bloco de Esquerda, que são partidos de estreito político totalmente opostos. E nós falamos bem, falamos. E ambos se interessaram por problema, reconheceram a nossa razão e tentaram, cada um com os seus mecanismos, arranjar soluções. E eu, tanto reuni com um, como reuni com o outro. Portanto, não há aqui ou é mais para a direita, ou é mais para a esquerda, ou mais aquele partido. Nós somos dos partidos que se interessam em resolver o problema dos bombeiros chapadeiros. E infelizmente continuamos com problemas, porque no dia em que a carreira não tiver problema nenhum, nós não somos de partido nenhum. Portanto, aí portanto, nós estamos, o nosso partido é os bombeiros. E é aqui que, sapadores, e é aqui que nós queremos. Só que depois, o Bruno é do Bloco de Esquerda. Tem ali um poder naquela autarquia porque está bem posicionado. Se eu for beber um café com o Bruno, não vais para lá. Não vais para essa gente, que isso é só gente lá da esquerda. Por sua vez, à direita, a mesma coisa. Porque o desespero é tanto do sindicalismo tradicional e dos autarcas, tem que arranjar burburins para... E depois é as invenções. Nós, nas primeiras ações que tivemos, as ações metidas em tribunal têm um valor, isto a título de exemplo, têm um valor... Tens que fixar um valor à ação. À ação. E as nossas ações, por uma estratégia jurídica, estavam definidas como 30 mil euros e 1 cêntimo. Para poder chegar ao último patamar. Tivemos comandantes que, ao ter conhecimento da ação, andavam a coagir os nossos sócios que, que se perderes, vocês, são 10, vão ter que pagar os 30 mil euros que ali estão definidos. Tens os 3 mil euros. Portanto, isto os 3 mil. Sim, os 3 mil. Os 3 mil euros, a tua parte cabe de 3 mil. Tens os 3 mil. E a malta, Leonel, ajuda aqui que ele está... A gente depois acaba por ter que rir um bocado. Se o comandante é ignorante, tem que estudar um bocadinho. Por isso é o valor da ação, tu não pagas nada. Quem paga, aliás, dentro do SNBS, ninguém pagou ação nenhuma ainda. Quem paga é o sindicato que assume as custas judiciais das ações, que é no âmbito de trabalho. O sindicato, neste caso, são os sócios todos. Os sócios todos, ok? Portanto, mas isto para percebermos a amplitude que chega ao meio de equação do sistema depois já dizia, com sindicatos independentes. Depois também ainda houve outra retórica que era
Eles pagam 30 mil euros de custos. Eles estão a ser financiados por alguém. Isto a amplitude do ridículo era... Ou seja, eles queriam arranjar sempre, tentaram sempre arranjar botes expiatórios. Mas isto é para a gente perceber que é assim que o sindicalismo funciona em Portugal. Que é tudo o que é independente e que é diferente é para bater pelo sistema. Mas isto é no sindicalismo, como é na política, como é noutra coisa qualquer. Tudo o que é diferente e pensa de maneira diferente. E há uma coisa que os meus sabem. O SNBS defende o que é justo e o que é correto. Ok? Não vou defender algo só porque vou beneficiar a ti, eu vou beneficiar aquele. E isto é válido para tudo. E posso dar um exemplo bem claro. Está a haver promoções num determinado corpo de bombeiros. Estavam definidos quantas vagas eram. No nosso entendimento até já eram vagas a mais, mas pronto, estavam definidas aquilo. Agora começa o jogo político. Os sindicatos do sistema a tentar mais vagas, porque está lá o fulano tal que eu conheço, está lá o fulano tal que eu conheço, O dirigente tal, o dirigente não sei o quê. que está fora das vagas ideais para e tentar, também largar a para vaga. tentar chegar até lá. A gestão da SNBS foi clara. Isso é um erro. Vai-se desvirtuar a hierarquia dentro da instituição e nós não vamos compactuar com isso. Nós seremos contra. Ponto. Agora é lógico, os comandantes é que decidem. Agora, depois não se livrem, é de irem ao sabor e ao encontro das vontades dos sindicalistas tradicionais e depois deixa de haver pessoal para trabalhar e depois cá estará o SNBS a pedir responsabilidades. E isso é certinho, direitinho e claro como a água. E quem nos conhece sabe que é assim que funciona. Por isso, nós defendemos o interesse dos trabalhadores, mas também temos que ter noção daquilo que estamos a fazer. Né? Porque tem que haver uma certa lógica naquilo que defendemos. E os bombeiros que nos conhecem sabem que nós somos assim. Há quem concorda, há quem não concorda, como tudo na vida. Deus que é Deus não agrada a todos. E é o que é. Temos é que seguir de consciência tranquila. E isso nós temos consciência tranquila. E isto era importante ser esclarecido para que as pessoas entendam que há muita diferença entre o sindicalismo tradicional e o normal. E outra diferença grande. O sindicalismo independente não tem assento na concertação social. Não tem assento. Ou seja, há uma grande parte de trabalhadores que não pode ser ouvido, porque também não convém para o governo. Por exemplo, tu tens a CGTP, tens a UGT, tens o governo, e a lei define que para outra estrutura entrar nessa concertação social tem que ser validada por unanimidade, por todos. Os que lá estão. Basta um dizer que não, já ninguém lá entra. E é isto que nós temos no nosso país. E as pessoas nem sequer têm noção disto. As pessoas não têm noção disto. Ou seja, nós temos uma democracia, e eu quero acreditar que ainda é uma democracia, apesar de às vezes a gente pôr em questão que está muito longe de o ser. Mas depois temos estas pequenas nuances da democracia que são muito pouco democráticas. Okay? A gente ouve estruturas sindicais que nos dão jeito. Porque ainda sabe que falar com os independentes e eles vão ter outro tipo de posições que não são confortáveis para o governo. E então, o que é que a gente faz? Cria-se aqui este grupinho, não é? Este grupinho é que dita as regras e os outros que querem entrar no grupo só entram se a gente quiser. Basta um dizer que não quer e depois ainda foi ele é que não quis. Eu, por mim, tu tinhas vindo, mas ele não quer. Pronto. E depois ainda há este jogo. E isto é que é lamentável, porque quem sai ao final do dia a perder são os trabalhadores, que depois têm que levar com retóricas já feitas. Aliás, eu até desafio muita gente a falar com a IA, basta falar com a IA, que a IA sabe mais disto até do que se calhar os próprios sindicalistas tradicionais, onde eles próprios sabem que isto é criado as retóricas para despejar em cima dos trabalhadores, porque os trabalhadores não têm a paciência para estudar um bocadinho sobre o tema, acreditam naquilo que lhes estão a vender, porque tu ouves sempre aquilo, vais sempre a ouvir aquilo, não é? Vais acreditar que aquilo é a realidade, e depois deixam-se levar são maniatados, né, pelos sindicatos tradicionais, para as greves, para isto e para aquilo, para o outro, e tu nem percebes muitas vezes, tu perguntas-te, está aqui porquê? Sei. Se era para vir o vinho. Eu terminava com algo que se passou, que é importante recordar, para percebermos a amplitude disto, que foi, na legislatura anterior, nós tivemos o atual Primeiro-Ministro, que veio à comunicação social dizer aos bombeiros: ou aceitam o que eu vos estou a dar, ou a seguir vai ser muito pior.
eu vou fazer por mim a conter risco e à medida que eu entender que deve ser. Portanto, isto para percebermos que fugiu tanto das rédeas do sistema normal, o sindicalismo independente fugiu tanto que teve que vir o Primeiro-Ministro ameaçar e coagir que ou é como eu quero ou então isto vai ser muito mal para vocês. Portanto, isto para percebermos que escalou várias etapas. E escalou porquê? Porque as pessoas, os trabalhadores estão fartos do que é o tradicional. Muitas das vezes, e mais localmente, nós somos muito acusados, tu foste fazer greve ao município X. Eu? Não. Quem decidiu fazer greve foi os trabalhadores. Cada vez que há um litígio, o que nós fazemos é reunião com os trabalhadores. Meus amigos, pode acontecer isto, isto e isto. O que é que podemos decidir? Vamos reunir. A Câmara não reúne. Sim, senhora, soluções. Ou vamos para tribunal nos próximos 10 anos, ou fazemos pressão política, social, etc. Dentro de manifestações, greves, isto e aquilo. Manifestação, assim, assim, assim. Greve, é isto, assim, assim, assim. O que é que os meus amigos querem? Há consequências, X, vantagens, Y. Sim, senhora, nós queremos ir para este caminho. E é a partir daqui que o sindicato dá o apoio e cobertura. Portanto, não é o Ricardo que decide agora fazer uma greve em Setúbal. Não, o Ricardo manda zero nisso. Os trabalhadores de Setúbal é que reúnem com o apoio jurídico e podemos fazer isto? Podemos. Vantagens, sim ou não? Podemos fazer aquilo? Podemos. Manifestação, vale a pena? Não vale a pena? Greve, vale a pena? Não vale a pena? E a partir daí, os trabalhadores locais é que validam ou não a greve local e nós estamos lá para dar a amplitude. O Leonel disse agora aqui uma coisa muito importante e que eu já nem me lembrava. Esta da mensagem do Primeiro-Ministro. Antes desta mensagem, os sindicatos tradicionais foram aos quartéis dos bombeiros a tentar explicar o acordo. E os bombeiros, e muito bem, estavam a dizer que não. Não foi aquilo que nós que dissemos que era para vocês fazerem, não queremos. Então vieram com a retórica, isto não dá mais. Se não for assim, eles vão fazer a maneira dele, vai ser pior. Coincidência. Uns dias depois, o Sr. Primeiro-Ministro vem de dar essa mensagem. A mensagem, ele adivinhou. Adivinhou. Aquele sindicalista adivinhou que ia ser. Só acredita nas histórias da carochinha quem quer. Só que a diferença é que o SNBS paga para ver isso. Então vamos lá, Sr. Primeiro-Ministro. Porque nós temos governantes no nosso país que nem têm noção de qual é as suas funções. Porque um governo não tem dinheiro. Um governo é como se fosse um sindicato que está à frente dos destinos de um país, mas que tem legitimidade para decidir aquilo que o povo lhes mandou fazer. O problema é que nem o povo consegue perceber isto. Porque no dia que um primeiro-ministro, ou seja quem for para um caminho diferente daquilo que o povo legitimou, o povo tem legitimidade de sair à rua e pedir o afastamento desse primeiro-ministro. Porque o dinheiro que o Sr. Primeiro-Ministro diz que gasta não é do governo, não é deles, é dos contribuintes, é dos nossos impostos. E as pessoas não entendem isto. Quando a gente vê as pessoas a pedir, precisava de apoio, o apoio que vai ser dado é dado por todos os contribuintes, inclusive das pessoas que são lesadas e por aí fora. Ou seja, as decisões que têm que ser tomadas no âmbito de negociação de carreiras têm que ser aquilo que o povo quer. E o problema é que o governo começou a ficar cercado, porque a opinião pública estava do lado dos bombeiros, nós temos um poder de mobilização que mais ninguém tem e estava a ser incomodativo para o governo, respondemos a um ataque do governo com um ataque, porque são táticas que se usam, enquanto que houve outros que decidiram o quê? Responder, assim que foram lá um ataque do governo, como se agir, passo a palavra, baixaram-se, ok? E acobardaram-se. E a partir daí, o que é que acontece? O outro que fez o ataque ganha o peito. Okay? Quem é que saiu prejudicados no final? Os bombeiros. Os bombeiros. E isto acontece em todas as carreiras. As pessoas têm que, de uma vez por todas, interessar-se por isto, acordar para a vida e pedir responsabilidades também aos sindicatos. Tu, se tu pensares um bocadinho, há certos sindicatos que vês as mesmas pessoas lá, desde sempre. Aliás, tu ouves falar naquele nome daquele sindicato e tu lembras daquela pessoa. Porque ele perpetua-se lá. Okay? E é isto que tem que acabar de vez por todas. E as pessoas têm que entender porque é que nós somos assim. Porque estamos aqui para defender os bombeiros chapadores, não é para defender mais ninguém. Para os bombeiros chapadores. E vemos até algumas pessoas que vão para as nossas páginas criticar-nos. Mas primeiro têm que ter a noção de uma coisa. O Sindicato Nacional de Bombeiros Chapadores defende bombeiros sapadores. Apenas e só. Nem pode ser de outra forma. Não faz sentido que o Sindicato de Bombeiros Chapadores vá defender professores ou jardineiros, porque não é isso que estamos a fazer. A gente só defende bombeiros sapadores. E que isso fique uma vez por todas definido. Ok.
Então é isso, agora sim já percebemos aqui a diferença e o sistema instaurado. Realmente não vos espera uma tarefa fácil como sindicato independente conseguir aqui desmontar esta série de sistemas que já estão instaurados. Meus caros, muito obrigado pela explicação e Obrigado, nós. vemos no próximo episódio. Obrigado.